no silêncio absoluto do nada, antes do tempo, do espaço e da matéria. Existia apenas Deus. O Criador eterno, sem começo nem fim, decidiu dar início a tudo. Com um único comando, ele trouxe à existência os céus e a terra. A terra e vazia, estava coberta por trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas profundas. Então Deus disse: haja luz. E a luz brilhou, rompendo o caos e iniciando o tempo. Deus separou a luz das trevas, criando o dia e a noite. Em 6 dias, ele formou o universo com palavras poderosas. Separou as águas, fez surgir a terra seca, criou plantas, estrelas, o sol e a lua, aves, peixes e animais terrestres. Por fim, com um toque pessoal, Deus formou o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Adão, o primeiro homem, recebeu a missão de cuidar do jardim do Éden, um lugar perfeito onde Deus habitava com ele. Logo, Deus criou Eva, a mulher, da costela de Adão, para ser sua companheira. E assim, a criação foi completada menos tudo. Era bom aos olhos do Criador. Amém. No jardim do Éden, havia harmonia. Deus caminhava com o homem e a mulher. E lhes deu apenas uma instrução: não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas a serpente, astuta e enganadora, convenceu Eva a duvidar da bondade de Deus. Eva comeu o fruto proibido e deu a Adão, que também comeu. Com isso, a inocência foi perdida. Seus olhos se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Se cobrir e se esconderam da presença de Deus. Mas o Senhor, em sua justiça e amor, os confrontou. A serpente foi amaldiçoada, a mulher sofreria dores no parto, e o homem teria de trabalhar arduamente. Foram expulsos do Éden, e Umiquarebim, com espada flamejante, passou a guardar o caminho da árvore da vida. Mesmo assim, Deus os vestiu com peles, sinal de cuidado, e deu início a um plano de redenção que atravessaria toda a história glória. A dias Eva deu à luz Caim, depois Abel. 2 irmãos, 2 caminhos. Caim era lavrador e Abel, pastor de ovelhas. Ambos ofereceram sacrifícios a Deus, mas ele se agradou da oferta de Abel, pois foi feita com fé, e do melhor que possuía. Caim, tomado pelo ciúme, encheu-se de ira. Deus o advertiu. O pecado estava à porta, mas cabia a ele dominá-lo. Ignorando o alerta, Caim levou seu irmão ao campo e o matou. O sangue de Abel clamou a Deus desde a terra. O Senhor confrontou Caim e o amaldiçoou, tornando-o fugitivo e errante. Ainda assim, colocou nele um sinal para que ninguém o matasse. O mal havia se espalhado, mas a misericórdia de Deus ainda se manifestava. Aleluia! Com o passar do tempo, a humanidade se multiplicou, mas também se corrompeu profundamente. A maldade cresceu de tal forma que Deus lamentou ter criado o homem. Seus pensamentos eram continuamente maus, mas havia um justo entre eles: Noé, homem íntegro, que andava com Deus. O Senhor então revelou a Noé seu plano. Destruiria a terra com um dilúvio, mas salvaria Noé, sua família e representantes de todas as espécies animais. A arca foi construída com obediência e fé, enquanto o povo zombava. Quando tudo estava pronto, Deus fechou a porta. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites. As águas cobriram tudo. Apenas aqueles dentro da arca foram poupados. As águas baixaram, e Noé saiu da arca com sua família, oferecendo sacrifícios ao Senhor. Deus fez uma aliança, colocando o arco-íris como sinal de que nunca mais destruiria a terra com um dilúvio. Louvado seja o Senhor! Depois do dilúvio, os descendentes de Noé se multiplicaram. Unidos em língua e propósito, decidiram construir uma cidade e uma torre que alcançasse os céus. Não queriam ser espalhados pela terra como Deus havia ordenado. Era orgulho, desejo de autoexaltação. Mas o Senhor, vendo o coração dos homens, decidiu intervir. Desceu e confundiu suas línguas, de modo que não mais se entendiam. A construção foi interrompida, e os povos se espalharam pela terra. A torre passou a ser chamada de Babel, que significa confusão. O homem tentava alcançar o céu com suas próprias mãos, mas Deus mostrou que a obediência é mais importante que a ambição. Essa dispersão prepararia o cenário para a chamada de um povo especial, os descendentes de Abraão. Deus é fiel. A corrupção humana se espalhava como uma praga pela terra. A violência, a injustiça e o desprezo por Deus alcançaram tamanha proporção que o Criador, em tristeza profunda,
decidiu intervir. Mas no meio da escuridão, havia um homem justo, Noé. Ele andava com Deus. Foi a ele que o Senhor confiou uma missão grandiosa, menos construir uma arca, um imenso navio, para salvar sua família e representantes de todas as espécies animais. Durante 100 anos, Noé trabalhou, pregou, alertou menos, mas foi zombado. Quando o tempo se completou, Deus ordenou que ele entrasse na arca com sua família e os animais. As comportas do céu se abriram, fontes do abismo jorraram. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites. As águas cobriram montes, cidades, vidas. Tudo foi destruído exceto a arca, flutuando sobre o caos, conduzida pela mão de Deus. Após o dilúvio, as águas baixaram, e a arca repousou sobre os montes de Ararat. Noé ofereceu um sacrifício, e o Senhor firmou com ele uma nova aliança. Como sinal, colocou o arco-íris no céu. A humanidade teria uma nova chance, mas a semente da desobediência ainda estava ali, dentro do coração humano. E a história seguiu, pois Deus ainda tinha um plano. A nova geração, descendant do Noé, cresceu e se multiplicou. Com o tempo surgiram novas cidades e culturas, mas também cresceu o orgulho humano. Na planície de Sinar, decidiram construir uma torre tão alta que tocasse os céus. Era um símbolo de poder, de autonomia, menos um desafio direto ao Criador. Façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados pela terra. Diziam, a torre não era apenas um edifício, era uma declaração. Não precisamos de Deus. Vendo isso, o Senhor desceu para observar o que estavam fazendo, e então confundiu as línguas. Ninguém mais se entendia. A obra foi interrompida, e os povos se espalharam por toda a face da terra. A torre ficou inacabada, um monumento ao fracasso da arrogância humana. Essa foi a origem das nações, das línguas e da diversidade cultural. Mas também foi um lembrete. Deus resiste aos orgulhosos e frustra os planos de quem se opõe à sua vontade, mesmo dispersando os homens. Deus ainda desejava reuni-los, não pela força, mas pelo amor, no meio do mundo pagão, entre ídolos e deuses estranhos. Deus chamou um homem, Abrão, filho de Terá, de Ur dos Caldeus. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abrão, com 75 anos, obedeceu. Ele partiu sem saber para onde ia, movido apenas pela fé. Deus lhe prometeu uma terra, uma descendência numerosa como as estrelas, e que todas as famílias da terra seriam abençoadas por meio dele. A jornada foi longa, cheia de provações, fome, conflitos, dúvidas. Mas Abrão seguiu, recebeu riquezas, venceu batalhas, foi honrado pelos reis. Porém, o filho prometido não vinha. Os anos passavam, e Sara, sua esposa, era estéril. Ainda assim, Deus renovava suas promessas. Abrão, como passaria a ser chamado, menos creu, e isso lhe foi imputado por justiça. A aliança foi selada. Sacrifícios, visões, palavras eternas. Deus se comprometeu com um povo. Um plano estava em curso. Um plano que começava com a fé de um homem. E foi assim que Deus começou a construir um povo. Não sobre tijolos ou torres, mas sobre promessas e fé. Abraão finalmente teve seu filho, Isaque, o filho da promessa. Um milagre em sua velhice. E esse filho, ainda criança, seria levado ao Monte Moriá, onde Deus testou a fé de Abraão, pedindo que o oferecesse como sacrifício. No momento decisivo, Deus proveu um cordeiro. A vida de Isaque foi poupada, e o simbolismo foi eterno. O pai entregaria seu filho, no tempo certo, como sacrifício final. Isaque cresceu e se casou com Rebeca. Tiveram 2 filhos, Esaú, o primogênito, e Jacó, o mais novo. Jacó, com astúcia, comprou o direito de primogenitura do irmão, e com a ajuda da mãe, enganou o pai para receber a bênção. Fugiu para a terra de Labão, onde seria transformado. Ali, Jacó trabalhou duro com Assusei, com Lia e Raquel. Teve filhos, enriqueceu. Mas antes de voltar para casa, teve um encontro com Deus. Lutou com um anjo durante a noite e recebeu um novo nome, Israel. A partir dele, nasceria uma nação, e o Deus de Abraão, Isaque e Jacó continuava conduzindo a história com mãos firmes e misericordiosas. Dos filhos de Jacó, José era o favorito. Seus irmãos o invejavam. Vendido como escravo, foi levado ao Egito. Parecia o fim, mas Deus estava com ele. José prosperou na casa de Potifar. Foi injustamente preso. Interpretou sonhos
e foi esquecido por um tempo. Mas no tempo certo, Deus, de prisioneiro, tornou-se governador do Egito. Durante 7 anos de fartura e 7 de fome, José salvou o mundo conhecido com sua sabedoria. Sua família, vinda da terra de Canaã em busca de alimento, reencontrou o irmão perdido. O perdão venceu o ódio. A reconciliação superou a traição. E assim, os descendentes de Israel foram morar no Egito, onde cresceriam, se multiplicariam, e onde uma nova etapa da história de Deus, com seu povo, começaria. Deus transforma tragédias em propósitos e conduz tudo segundo o seu plano eterno. O tempo passou. José morreu. Seus irmãos morreram. E uma nova geração se levantou no Egito. Uma geração que não conhecia a história do hebreu, que salvara a nação da fome. Ou os israelitas, que haviam chegado como família multiplicaram-se e tornaram-se um povo tão numerosos que o novo faraó passou a temê-los. O Egito, que antes havia sido abrigo, tornou-se prisão. O rei decretou trabalho forçado. Os israelitas foram escravizados. As construções, os tijolos, o peso dos dias, gemidos, subiram aos céus. Então, o decreto mais cruel. Todo menino hebreu nascido deveria ser lançado no rio Nilo. Um massacre silencioso. Mas mesmo em meio à dor, Deus estava atento. Ele ouviu o clamor. Ele viu a aflição e preparava no esconderijo da história um libertador. No meio do sofrimento, surgia porque o Deus de Abraão, Isaque e Jacó não se esquece de sua aliança. E quando o clamor do povo sobe, o rio se move. O menino foi colocado em um cesto, solto nas águas do Nilo. Seu nome, Moisés, encontrado pela filha do faraó, foi criado dentro do palácio como um príncipe egípcio, mesmo sendo hebreu. Mas o sangue que corria em suas veias o conectava ao sofrimento do seu povo. Um dia, vendo um egípcio agredir um hebreu, Moisés interveio e o matou. Fugiu para o deserto, onde passou 40 anos. Ali, longe dos palácios, perto do silêncio, Moisés foi moldado, tornou-se pastor, marido, pai. E um dia, no Monte Horebe, uma sarça ardente chamou sua atenção. Deus falou com ele, revelou seu nome. Eu sou, e entregou-lhe uma missão: voltar ao Egito, enfrentar o faraó e libertar o povo. Moisés hesitou, sentiu-se incapaz. Mas Deus não escolhe os preparados. Prepara os escolhidos. Com seu cajado e a promessa divina, Moisés iniciou a maior jornada de libertação da história. Porque quando Deus chama, o deserto se torna lugar de propósito. Moisés voltou ao Egito. Com seu irmão Arão, enfrentou o faraó. Deixa meu povo ir. Mas o coração do rei estava endurecido. Deus então manifestou seu poder por meio de pragas. 10 sinais que não eram apenas punições, mas confrontos diretos com os deuses do Egito. Águas tornaram-se sangue. Rãs cobriram a terra. Piolhos, moscas, peste no gado, úlceras, granizo, gafanhotos, escuridão. Cada praga atingia um símbolo egípcio de poder. E a cada recusa do faraó, Deus demonstrava que só ele é soberano. A última praga foi a mais dolorosa, a morte dos primogênitos. Mas antes disso, Deus instituiu a Páscoa. Um cordeiro deveria ser sacrificado. O sangue, passado nos umbrais das portas, onde houvesse sangue, o anjo da morte passaria por cima. E naquela noite, o choro se espalhou pelo Egito. O faraó, vencido, libertou os hebreus. Depois de 400 anos, o povo saiu em liberdade. A opressão tem fim quando o sangue fala mais alto que a escravidão. Os hebreus partiram. Uma multidão, mulheres, homens, crianças, guiados por Deus. Uma coluna de nuvem de dia, uma coluna de fogo à noite. Mas o faraó se arrependeu. Reuniu seu exército e perseguiu o povo. E quando os hebreus chegaram diante do Mar Vermelho, estavam encurralados. O mar à frente, o exército atrás. O povo temeu, murmurou. Mas Moisés levantou o cajado, e Deus abriu o mar. As águas se ergueram como muros. Um caminho seco apareceu. O povo atravessou. E quando os egípcios tentaram seguir, o mar se fechou sobre eles. Naquela noite, Deus não apenas libertou, mas humilhou os opressores. E do outro lado, o povo cantou um cântico de vitória, de louvor, de gratidão. Era o nascimento de uma nação. Impossível acontece quando a fé avança e o mar obedece. A liberdade não foi o fim, mas o começo. O deserto estava à frente.
um lugar de escassez, sede, calor. E o povo começou a murmurar. Era melhor no Egito, diziam. Teias, então, provou seus corações. Em Mara, as águas eram amargas e se tornaram doces. Em Refidim, brotou água da rocha. No céu, caía maná, o pão de cada dia. Deus alimentava, protegia, guiava, mas o povo ainda oscilava entre a fé e a incredulidade. E mesmo assim, o Senhor permaneceu fiel. Na montanha do Sinai, Deus entregou os 10 mandamentos, aliança selada, leis para um povo livre aprender a viver como nação santa. Mas enquanto Moisés recebia as tábuas, o povo fabricava um bezerro de ouro. Idolatria, rebeldia, o coração humano, mesmo vendo milagres, ainda se inclina à desobediência. E Deus, em sua ira, quase os destruiu. Mas Moisés intercedeu. Deus perdeu. A jornada continuava, porque a graça insiste onde a fé vacila, em meio ao deserto. Deus pediu a Moisés algo extraordinário. Um santuário móvel. Um tabernáculo. Um lugar sagrado onde o Deus invisível habitaria no meio do seu povo. El não desejava apenas guiar de longe. Queria estar entre eles. Com detalhes precisos, Deus revelou como deveria ser construído. Cortinas, colunas, ouro, prata, bronze, tudo simbolizava sua santidade, beleza e ordem. O Santo dos Santos onde repousava a Arca da Aliança era o lugar mais sagrado. A arca, por sua vez, guardava as tábuas da lei, um vaso com maná e a vara de Arão que floresceu. Acima dela, os querubins. Ali, sobre o propiciatório, Deus se manifestava. O povo, apesar de suas falhas, respondeu com generosidade. Toram Tuda, tecidos, metais preciosos, madeira, trabalhavam com dedicação, pois entenderam que Deus, mesmo sendo eterno e supremo, escolheu habitar entre eles. O tabernáculo não era apenas uma tenda, era a prova viva de que Deus não abandona, que ele caminha junto, até mesmo no deserto. Deus não espera você chegar ao destino. Ele caminha com você no percurso. Apesar da presença visível de Deus, o povo continuava a murmurar. Queixavam-se da comida, da água, da liderança, questionavam a autoridade de Moisés. Houve momentos em que tentaram apedrejá-lo. Em outro episódio, Corá, Datã e Abirão lideraram uma rebelião. E Deus, em resposta, fez a terra abrir e engoliu os rebeldes. Quando chegaram às fronteiras da terra prometida, Moisés enviou 12 espias. 10 deles voltaram com relatórios de medo. Apenas Josué e Caleb confiaram que poderiam conquistar a terra. Mas o povo deu ouvidos aos medrosos. Choraram, se revoltaram, quiseram voltar ao Egito. Foi a gota d'água. Deus declarou: esta geração não entrará na terra prometida. Durante 40 anos, eles vagaram pelo deserto até que toda aquela geração morresse, exceto Josué e Caleb. A rebeldia tem preço. A incredulidade tem consequência. Mas mesmo assim Deus continuava a prover. O maná não cessou. A coluna de nuvem e fogo permaneceu. Ele continuava com eles, mesmo diante da teimosia. Deus corrige com firmeza, mas jamais abandona os que são dele. A jornada estava no fim. 40 anos haviam se passado. Moisés conduziu o povo até os portões da terra prometida, mas por causa de sua desobediência em Meribá, onde feriu a rocha em vez de falar a ela como Deus havia ordenado, ele não poderia entrar no momento solene. Deus levou Moisés ao topo do monte Nebo. De lá mostrou-lhe toda a terra, Canaã, o Jordão, as colinas, os vales. Ele viu a promessa, mas não a pisou. Ali, Deus o chamou de volta. E Moisés morreu, com 120 anos. Seus olhos não haviam escuro, seu vigor não havia diminuído. O povo chorou por 30 dias. Um ciclo se encerrava. Mas a esperança não morre com o líder. Deus já havia preparado Josué, que agora assumiria a liderança. Um novo tempo nascia. O homem passa, mas a promessa de Deus permanece viva. Josué, agora líder, foi comissionado com palavras fortes. Ser forte e corajoso. A frente dele, a mesma terra de gigantes, muralhas e fortalezas. Mas Deus estava com ele, como estivera com Moisés. A primeira grande batalha foi Jericó. Deus ordenou uma estratégia estranha. Marchar em silêncio por 6 dias. No sétimo, 7 voltas e um grito. As muralhas caíram. Vitória total. Depois veio Ai, onde falharam por causa do pecado de Acã, mas se recuperaram. Cidade após cidade, rei após rei,
Os israelitas foram tomando posse da terra, mas as conquistas não vieram sem lutas. Houve batalhas sangrentas, alianças quebradas, desafios gigantescos. Ainda assim, a promessa se cumpria. O território foi dividido entre as tribos. Cada um recebeu sua porção. Canaã, a terra prometida, agora era lar. Mas havia ainda povos a serem expulsos. E Josué, velho, lembrou ao povo: permaneçam fiéis ao Senhor. A conquista exige coragem, mas a permanência exige fidelidade. Após a morte de Josué, uma nova fase começou. O povo de Israel se espalhou por suas tribos, mas aos poucos, esqueceram-se do Deus que os havia libertado. Começaram a adorar os deuses das nações vizinhas. Casaram-se com estrangeiros. Corromperam-se. Então, vinham as consequências. Deus permitia que fossem oprimidos. Clamavam. Deus levantava um juiz menos um libertador. E o ciclo se repetia. Paz, pecado, opressão, clamor, libertação. Entre os juízes, nomes marcantes surgiram. Débora, a profetisa corajosa. Gideão, o líder improvável. Sansão, o nazireu de força descomunal. Cada um com sua história, seus erros e acertos, foi instrumento de Deus. Mas o povo insistia em repetir os mesmos erros. E a frase mais trágica ecoa no final do livro. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos. Quando se perde o referencial, o povo se perde com ele. Em meio ao caos dos juízes, quando cada um fazia o que queria, uma história de esperança floresce. Ruth, uma moabita, estrangeira, viúva, sem posses. A história começa com Noemi, uma israelita siquil. Junto ao marido e filhos, se mudou para Moabe durante um tempo de fome. Lá, seus filhos se casaram com mulheres moabitas, mas tragédias se seguiram. O marido e os 2 filhos de Noemi morreram. Desolada, ela decide voltar a Belém. Uma de suas noras, Ruth, insiste em ir junto e pronuncia uma das declarações mais lindas da Bíblia: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Ruth vai com ela, deixando sua terra, seus deuses e sua história. Em Belém, elas enfrentam a pobreza. Ruth começa a recolher espigas nos campos, e o destino a leva até Boaz, um parente de Noemi. Ele observa Ruth, sua fidelidade, sua dignidade. E ali nasce uma conexão divina, com sabedoria e direção de Deus. Ruth e Boaz se unem. E dessa união, nasce Obed, avô de Davi. Uma estrangeira, marcada pela dor, se torna parte da linhagem do Messias. Deus escreve redenção até nas páginas mais escuras da nossa história. Ana era estéril. Seu ventre era fechado. E seu coração, angústia, era humilhada por Penina, a outra esposa de Eucana. Ano após ano, ela subia ao templo com o coração quebrado. Até que um dia, em lágrimas e tremores, ela ora: Senhor, se me deres um filho, eu o entregarei a ti, por todos os dias da vida dele. O sacerdote ele a vê, orando em silêncio, e a confunde com uma bêbada. Mas ao entender a dor de Ana, profetiza: vá em paz. Que o Deus de Israel conceda o que pediste. E Deus ouviu. Ana concebeu. Chamou o menino de Samuel, porque do Senhor o pedi. E quando ele foi desmamado, ela o levou ao templo. Cumpriu sua promessa. Entregou seu filho a Deus. Samuel cresceu no templo, sob os cuidados de Eli. E o Senhor falava com ele. Uma nova era se iniciava, a de um profeta fiel que ouviria a voz de Deus. Num tempo de escuridão espiritual, Deus ouve até as orações que ninguém mais escuta. Israel estava num período de silêncio. As visões eram raras. A palavra de Deus era escassa. Mas então, certa noite, o menino Samuel, dormindo no templo, ouve uma voz. Samuel? Ele corre até Eli. Mas Eli não o havia chamado. Isso se repete 3 vezes. Na quarta, Eli percebe. Era Deus. E orienta. Quando ouvires de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E assim começa o chamado de Samuel. Um menino ouvindo a voz do Deus Altíssimo. Aperte Dolly. Samuel se torna profeta, juiz, intermediário entre Deus e o povo. Ele confronta, guia, julga. Enquanto Israel afundava em idolatria e confusão, Samuel era uma luz. Levou o povo ao arrependimento. Clamou ao Senhor em tempos de guerra. E Deus respondeu. A arca, capturada pelos filisteus, foi devolvida
após trazer pragas ao inimigo. Samuel restaurou o temor do Senhor. A terra teve paz enquanto ele liderava. Mesmo quando todos se calam, Deus ainda chama o povo de Israel. Vendo as nações ao redor com seus reis, pediu um rei para si, ser como os outros. Deus, apesar de entristecido, concedeu e escolheu Saul, bonito, alto, forte, de aparência imponente. Mas o coração, esse logo mostraria rachaduras. Saul começou bem, modesto, escondido entre bagagens no dia da coroação. Depois liderou uma vitória sobre os amonitas. Mas com o tempo, o orgulho cresceu. Em uma ocasião, ofereceu sacrifício sem esperar por Samuel. Em outra, desobedeceu a ordem divina de destruir completamente os amalequitas. Samuel o confrontou. Obedecer é melhor que sacrificar. E Deus rejeitou Saul. Um rei segundo o povo, não segundo o coração de Deus. A partir daí, Saul mergulha em paranoia, sente-se ameaçado, e um novo nome começa a surgir no horizonte: Davi. Nem todo início promissor garante um fim abençoado. Menos a obediência à chave. Enquanto Saul ainda reinava, Deus manda Samuel à casa de Jessé. Lá, ele escolheria um novo rei. Amos. Filhos mais fortes, altos e treinados passaram diante de Samuel. Mas Deus disse: não atentes para a aparência, pois eu vejo o coração. Então chamaram Davi, o mais novo, pastor de ovelhas, esquecido, no campo. E ali, diante dos olhos de todos, Samuel, ou anjo, o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Não imediatamente como rei, mas como alguém moldado pelo deserto. Matava leões e ursos, tocava harpa, escrevia, e um dia, enfrentou um gigante. Golias, o filisteu, humilhava Israel. Davi, com uma funda e fé, o derrubou com uma pedra. Um pastor derrotou um guerreiro com fé inabalável. Saul, ou inveja. Davi se esconde. Mas sua história está apenas começando. Deus o havia escolhido. E Davi, mesmo perseguido, não deixava de honrar a unção de Saul. Deus levanta reis no anonimato e molda líderes onde ninguém vê. Após derrotar Golias, Davi se tornou um herói nacional. As mulheres cantavam. Saul matou milhares, Davi, dezenas de milhares. E isso acendeu em Saul uma chama de inveja e fúria. O rei via em Davi uma ameaça, e assim começa a fuga. Davi passa de servo amado a fugitivo, de marido da filha de Saul a perseguido pelo sogro, de músico do palácio a andarilho das cavernas. Mas é nesse deserto que Deus começa a moldar o coração do verdadeiro rei. Caverna de Adulão. Ali, Davi se esconde, mas não está sozinho. Homens endividados, aflitos e descontentes se juntam a ele. Tornam-se um exército. E Davi, mesmo sem coroa, lidera. E lidera bem. Ele tem várias chances de matar Saul, mas não o faz. Respite, unção espera o tempo de Deus. Enquanto isso, escreve salmos. Clama Anchora, adora Davi, aprende que o trono que vem de Deus só pode ser ocupado no tempo de Deus. E isso requer espera, dor e fidelidade. Os desertos não são o fim, são salas secretas onde Deus forja reis. Em sua descida espiritual, Saul busca uma médium, um rei que um dia expulsou os ocultistas, agora recorre a um deles. Sinal de que estava completamente desconectado de Deus, e médium do Endor evoca Samuel. E o profeta morto confirma: o reino foi tirado de ti, Saul. A batalha final se aproxima. Os filisteus se reúnem. Israel está apavorado. Saul está sem direção. No campo de batalha, os filhos de Saul são mortos. E para não ser humilhado pelos inimigos, se lança sobre sua espada. O primeiro rei de Israel morre, não como um guerreiro, mas como um homem que perdeu o rumo. Sua queda começa na desobediência e termina no desespero. Davi lamenta sua morte com sinceridade. Apesar da perseguição, ele honra a memória de Saul. Compõe um cântico em homenagem a ele e a Jonatas, seu amigo leal. Quando nos afastamos da voz de Deus, acabamos cercados por vozes de morte. Com a morte de Saul, Davi finalmente soube o trono primeiro, em Hebrom, como rei de Judá, depois unificado como rei de todo Israel. Mas ele não assume com arrogância. Consulta ao Senhor, busca direção, move-se com sabedoria. Jerusalém é conquistada e se torna a capital. A Arca da Aliança é trazida de volta, com festa. Davi dança, celebra. Sua devoção é intensa. Ele deseja construir um templo para Deus. Mas o Senhor diz:
Não tu, mas teu filho o fará. Deus faz com Davi uma aliança eterna. Promete que sua descendência reinará para sempre, e desse pacto virá o Messias. Mas Davi não era perfeito. Em um momento de fraqueza, comete adultério com Batseba, e para encobrir, manda matar Urias, o marido dela. O profeta Natã o confronta, e Davi se quebra, chora, se arrepende. O Salmo 51 nasce desse arrependimento. Cria em mim um coração puro a Deus. Ele reconhece sua culpa e encontra misericórdia. Davi segue reinando, mas colhe as consequências. Seus filhos entram em conflito. Tragédias familiares surgem. Mesmo assim, Davi continua sendo um homem segundo o coração de Deus. O verdadeiro arrependimento não apaga o passado, mas redefine o futuro. Salomão, filho de Davi com Batseba, herda o trono. Jovem, inexperiente, mas com um coração voltado para Deus. Em sonho, Deus lhe oferece o que quiser, e ele pede sabedoria. Deus se agrada e lhe dá não só sabedoria, mas também riquezas e honra. Salomão se torna o homem mais sábio de todos os tempos. Julga com justiça. Constrói o templo de Jerusalém, menos a grande obra de sua vida. Um lugar majestoso, símbolo da presença de Deus entre os homens. A fama de Salomão se espalha. A rainha de Sabá o visita e se impressiona. Israel vive tempos de paz e prosperidade como nunca antes. Mas com o tempo, o coração de Salomão se desvia. Ele se casa com mulheres estrangeiras que o levam à idolatria. Constrói altares para deuses pagãos. O homem que construiu o templo para Deus, agora edifica santuários para deuses estranhos. Dê-a-ceia tristes. E ainda que não tire o reino de Salomão durante sua vida, avisa que seu filho não terá o mesmo domínio. Uma rachadura se inicia. A sabedoria sem obediência é como uma lâmpada sem óleo. Não ilumina. Salomão morre, e seu filho Roboão assume, mas em vez de buscar conselhos dos sábios, o veloz Jovans aumenta os impostos. Age com arrogância. O povo se revolta. Jeroboão, servo de Salomão, lidera uma rebelião. 10 tribos do norte se separam, formando o reino de Israel. Apenas Judá e Benjamim permanecem com Roboão, formando o reino de Judá. Jeroboão, com medo de que o povo volte a Jerusalém, constrói 2 bezerros de ouro. Idolatria se alastra novamente. O povo se divide, não só politicamente, mas espiritualmente. O reino antes unido por Davi, agora está quebrado. Israel ao norte, Judá ao sul, 2 nações, 2 caminhos, um povo em rebeldia constante contra Deus. E os profetas começam a surgir. Vozes clamando no deserto da idolatria, advertindo, chorando, chamando ao arrependimento. Quando nos afastamos do coração de Deus, a unidade se desfaz e o juízo se aproxima. Com o reino dividido, Deus levanta profetas, homens chamados para falar o que ninguém queria ouvir. Em Israel, o norte, surge Elias, profeta de fogo, enfrenta Acabe, rei corrupto, e Jezabel, sua esposa, idólatra e cruel. Em um tempo em que o povo se prostra diante de Baal, Elias desafia: se o Senhor é Deus, siga-no. No Monte Carmelo, fogo desce do céu. Deus responde com poder. O povo cai em arrependimento. Mas Jezabel não se rende, persegue Elias. Ele foge, se esconde em uma caverna cansado e depressivo. Mas Deus o visita ali, não com fogo ou terremoto, mas com um sussurro. Surge Eliseu, seu sucessor. Com uma porção dobrada do espírito de Elias, realiza milagres, purifica águas, multiplica azeite e ressuscita mortos. Um profeta entre o povo, um sinal de que Deus não se esquece. Enquanto os reis se distanciam do Senhor, os profetas continuam clamando. Amós, Oséias, Miqueias, todos com a mesma mensagem: voltem ao Senhor. Os profetas são o eco da misericórdia de Deus em meio à dureza dos corações. Apesar dos avisos dos profetas, o reino do norte não se arrepende. Seus reis seguem idolatria, violência, injustiça. Adoração a deuses estrangeiros se torna prática comum. E a paciência de Deus tem um limite. A Síria surge como potência. Nínive, sua capital, é temida. Jonas é enviado para lá. Relutante, tenta fugir. Mas Deus o persegue no mar na tempestade, no ventre do peixe. E o profeta, engolido e depois liberto, prega em Nínive. O povo se arrepende. Deus poupa. Mas Israel não faz o mesmo.
Em 722 a.C., os assírios invadem. Samaria cai. O povo é levado cativo. Tribos se perdem entre nações estrangeiras. Misturam-se. Esquecem a lei. Israel, o norte, deixa de existir como reino. Deus usou a vara da correção. Mas mesmo em juízo, ele ainda guardava um remanescente. Deus disciplina, não por crueldade, mas por amor, para que o coração volte a pulsar por ele. No sul, o reino de Judá ainda permanece. Alguns reis fazem o que é reto aos olhos do Senhor, como Azaquias, que purifica o templo, restaura o culto, destrói os ídolos. Em sua liderança, o povo volta a adorar, mas não dura muito. Surge Manassés, seu filho, um dos reis mais perversos, edifica altares para deuses falsos. Sacrifica seus próprios filhos, enche Jerusalém de sangue inocente. A cidade santa se torna um lugar profano. O profeta Isaías é martirizado, sofre por falar a verdade. Ainda assim, o povo não ouve. Deus avisa. Se não houver arrependimento, a mesma sorte de Israel virá sobre Judá após Manasses. Surgem reis bons como Josias, jovem, mas temente a Deus. Descobre o livro da lei, esquecido no templo. Chora, rasga suas vestes, promove um avivamento. Mas o coração da nação está endurecido. O juízo se aproxima. O maior risco de um povo não é perder a bênção, é perder a sensibilidade espiritual. Em 586 a.C., o impensável acontece. Nabucodonosor, rei da Babilônia, invade Jerusalém, quebra os muros, queima o templo, leva os utensílios sagrados, deporta os jovens. Entre eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles chegam como cativos, mas permanecem fiéis. Recusam as iguarias do rei. Não se curvam diante da estátua de ouro. Teus ou Hana Daniel interpreta sonhos. Sobrevive à cova dos leões. Seus amigos lançados na fornalha são livrados pelo próprio Filho de Deus. Mesmo no exílio, Deus está com os seus. Ezequiel profetiza às margens do rio Quebar, vê visões da glória de Deus. Promete restauração. Jeremias chora em Jerusalém destruída. Lamenta pelos pecados do povo, mas avisa. Depois de 70 anos, o retorno virá. O cativeiro não é a ausência de Deus, mas uma prova de que sua presença alcança até o vale mais sombrio. Ciro, rei da Pérsia, vence a Babilônia, e por decreto divino permite que os judeus voltem. Novo êxodo, um novo recomeço. Zorobabel lidera o retorno, reconstrói o altar. Depois, o templo, ainda que mais simples, é cheio de glória. Neemias reconstrói os muros, enfrenta oposição, mas persevera, com espada numa mão e tijolo na outra, levanta os muros de Jerusalém. Esdras restaura a lei, lê as escrituras ao povo. Homens, mulheres e crianças choram ao ouvir a palavra. Avivamento, arrependimento, reconexão com Deus, mas o povo ainda luta contra o pecado. Casamentos mistos, negligência ao sábado, corações divididos. Malaquias, o último profeta, exorta: voltem a mim, e eu voltarei a vós. O Antigo Testamento se encerra com um apelo: arrependam-se, porque o Senhor virá. Mesmo quando tudo parece recomeçar, a verdadeira restauração começa no coração, com as últimas palavras de Malaquias. O Antigo Testamento se encerra. Não há mais voz profética audível. Teia silência. O céu parece fechado. Durante aproximadamente 400 anos, não há novos livros, novos profetas, novas revelações. O povo de Deus vive agora em expectativa, mas também em angústia. Esse é o período conhecido como o silêncio profético. Mas o silêncio de Deus nunca é inatividade. Ele está trabalhando nos bastidores. O mundo muda rapidamente. A Pérsia cai. Alexandre, o Grande, conquista o mundo. Surge o Império Grego. E com ele, a língua grega se espalha. Um detalhe crucial, pois a palavra de Deus começará a ser traduzida para que todos compreendam. O domínio grego é seguido pelo domínio romano. Estradas são construídas. A lei romana se impõe. A Pax Romana prepara o cenário. Um império unificado, com uma língua comum e rotas seguras. Tudo parece político, militar, secular, mas no céu, os céus estão sendo preparados. O cenário perfeito está sendo montado. Israel sofre nesse período. Sobe e desce entre submissão e revolta. Surge o movimento dos Macabeus. A resistência, a fé, mas também
A religiosidade vazia, ritualismo, hipocrisia. Os fariseus e saduceus ganham espaço. A expectativa pelo Messias cresce, mas os corações se tornam confusos. Esperam um rei guerreiro, não um servo sofredor. Deus pode parecer em silêncio, mas nunca está assente. Seu plano continua avançando, mesmo que pareça oculto aos olhos humanos. Apesar do silêncio, os olhos do povo continuam voltados para as promessas antigas. As escrituras ainda são lidas nas sinagogas. O povo ainda recita os salmos, os profetas, os feitos de Deus no passado. Há esperança, mesmo quando parece distante. Alguns judeus se espalham pelo mundo, formando comunidades na diáspora. Outros permanecem em Jerusalém, cuidando do templo reconstruído, mesmo sem a glória visível dos dias de Salomão. Mas todos esperam. Esperam o descendente de Davi. Esperam o cumprimento de Isaías, de Jeremias, de Miqueias. Esperam pelo Messias. A expectativa se mistura com a ansiedade. A religião torna-se muitas vezes pesada, marcada por leis e regras, em vez de relacionamento e comunhão. Mas os fiéis continuam orando. Mulheres estéreis continuam clamando por filhos, como Ana fizera antes. Anciãos esperam com os olhos brilhando. Sonhos ainda falam de libertação. Algo está para acontecer. E então, em um vilarejo pequeno, longe da pompa de Jerusalém, uma jovem chamada Maria recebe uma visita inesperada. Um anjo, uma promessa, um filho. O filho. Deus está prestes a romper o silêncio. A espera mais longa muitas vezes precede o milagre mais grandioso. O Antigo Testamento é mais do que histórias isoladas. É uma linha contínua que conduz até o Redentor. De Adão a Noé. De Noé a Abraão. De Abraão a Davi. De Davi a Jesus. Cada geração é um elo. Cada promessa, um degrau. Cada profeta, uma seta apontando para a cruz. Deus usou homens imperfeitos para cumprir um plano perfeito. Usou reis e pastores, profetas e camponeses, estrangeiros e sacerdotes. Cada um contribuiu com sua parte na grande narrativa da redenção. O Antigo Testamento termina com uma tensão não resolvida, uma promessa ainda pendente. Um trono sem rei, um povo sem libertador. Mas também termina com esperança, de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Quando lemos o Antigo Testamento, não lemos apenas histórias antigas, lemos a preparação do maior acontecimento da história, a encarnação de Deus, a vinda do Emanuel, Deus conosco. Tudo o que foi escrito antes foi para preparar o nosso coração, para reconhecer. Aquele que viria, o Antigo Testamento, nos entrega um legado profundo. Fé, como a de Abraão, que creu mesmo sem ver. Obediência, como a de Moisés, que guiou um povo inteiro, baseado em promessas. Aliança, como a feita no Sinai, mostrando que Deus deseja um relacionamento com o homem. Também aprendemos sobre a santidade de Deus, sua justiça, seu zelo, sua paciência e sua misericórdia. Conhecemos o Deus que se revelou aos poucos, passo a passo, preparando o terreno para o maior de todos os atos, a cruz. Aprendemos que a humanidade falha, mas Deus permanece, que o povo pode se desviar, mas Deus chama de volta, que mesmo no cativeiro ele envia profetas, que mesmo no deserto, ele provê maná. O Antigo Testamento não é um livro de histórias ultrapassadas. É o mapa que nos leva ao coração do Pai. É o chão sobre o qual o Novo Testamento será erguido. Tudo o que o Antigo Testamento grita é: preparem-se, o Cordeiro está vindo. E então, o silêncio está prestes a acabar. O céu vai romper. Um bebê vai chorar em Belém. Um anjo vai anunciar aos pastores. Uma estrela vai brilhar no Oriente. Um novo tempo vai começar. O Antigo Testamento termina, mas não se fecha. Ele aponta. Ele constrói a ponte. Tudo o que aconteceu até aqui serve para que ninguém tenha dúvida. Jesus é o cumprimento da promessa. Ele é o Messias, o Filho do Deus vivo. Quando os céus se abrirem novamente, não será com trovões, mas com canções. Glória a Deus, nas alturas, paz na terra, aos homens de boa vontade. O plano chegou à sua plenitude. A salvação está prestes a entrar em cena. O Cordeiro que Abraão viu de longe. O Libertador, maior do que Moisés. O Rei eterno da linhagem de Davi. Ele está vindo, e o Verbo se fará carne, e habitará entre nós. Após a morte de Josué, Israel ficou sem um líder central, sem um comando unificado. Cada tribo seguiu seu próprio caminho, e o povo começou
a se afastar dos caminhos do Senhor. Foi um tempo de grande instabilidade espiritual e moral. Deus, em sua misericórdia, levantava juízes, líderes escolhidos por ele, para resgatar os israelitas da opressão inimiga sempre que se arrependiam e clamavam por socorro. Esses juízes não eram reis, nem sacerdotes, mas homens e mulheres, usados por Deus para restaurar a justiça e reconduzir o povo ao arrependimento. Dentre eles destacaram-se Débora, Gideão, Jefté e Sansão, cada um com uma história singular, marcada por vitórias sobrenaturais, desafios humanos e lições profundas. Foi um tempo em que a frase "cada um fazia o que achava certo aos seus próprios olhos" se repetia como um eco de alerta. Era o reflexo de um povo que se esquecia de seu Deus quando a prosperidade chegava, mas que corria de volta a ele nas horas de desespero. Apesar da rebeldia, Deus nunca deixou de ouvir o clamor sincero dos que se voltavam a ele, por meio dos juízes. Ele revelava que, mesmo na desordem e no caos, seu propósito permanecia firme. Amém. Dentre os juízes, Débora se destacou como profetisa e líder em Israel. Ela julgava causas sob uma palmeira, e era respeitada por seu discernimento espiritual. Quando o povo estava oprimido por Jabim, rei de Canaã, e seu comandante Sísera, Débora foi levantada por Deus para liderar uma libertação. Com ousadia, ela convocou Baraque, um guerreiro israelita, e o instruiu a formar um exército. Barak aceitou o chamado, mas com a condição de que Débora fosse com ele. E ela foi. Isso marcou uma das raras e poderosas intervenções femininas em campo de batalha na Bíblia. A vitória veio de forma surpreendente. Sísera fugiu a pé e buscou refúgio na tenda de uma mulher chamada Jael. Ela, em um ato de coragem e discernimento, matou o inimigo com um golpe certeiro enquanto ele dormia. Duas mulheres desempenharam papéis decisivos em um momento de libertação. A história de Débora e Jael nos mostra que Deus usa quem Ele quiser, como quiser, e que a coragem, aliada à obediência, pode mudar o rumo de uma nação inteira. Glória a Deus. Gideão era um homem simples, de uma família humilde, que malhava trigo escondido por medo dos midianitas. Mas foi justamente a ele que o Senhor apareceu, chamando-o de homem valente. Essa declaração divina contrastava com a visão que Gideão tinha de si mesmo, fraca, limitada, assustada. Deus o escolheu para libertar Israel da opressão dos midianitas. Gideão pediu sinais, testou a lã molhada e seca, e mesmo assim, Deus foi paciente com suas inseguranças. Ele preparou um exército, mas Deus o reduziu drasticamente a apenas 300 homens, para que todos soubessem que a vitória viria dele, e não da força humana. Com tochas escondidas em jarros, trombetas e fé, Gideão e seus 300 homens causaram confusão no acampamento inimigo. Os midianitas se destruíram entre si. A vitória veio, e o nome do Senhor foi exaltado. Gideão nos lembra que não importa o tamanho do exército ou das limitações humanas. Quando Deus chama, Ele capacita. Ele transforma o improvável em instrumento de glória. Aleluia! Jefté era filho de uma prostituta, rejeitado por seus irmãos e excluído da herança familiar. Contudo, em tempos de guerra, quando Israel precisava de um guerreiro, lembraram-se dele e o buscaram. Ele aceitou liderar, mas fez um voto precipitado ao Senhor. Prometeu sacrificar o que saísse primeiro da porta de sua casa, caso Deus lhe desse a vitória. A vitória veio. Deus deu a Jefté o triunfo sobre os amonitas. Mas ao retornar para casa, quem saiu primeiro ao seu encontro foi sua filha, sua única filha. O voto pesou como uma sombra trágica sobre o lar de Jefté. Essa história toca profundamente a alma, pois revela como palavras impensadas podem ter consequências eternas. O texto bíblico não afirma claramente o desfecho da filha de Jefté, mas o que fica é a lição sobre responsabilidade espiritual, reverência e sabedoria ao falar com Deus. Jefté, mesmo com sua origem rejeitada, foi usado por Deus, mas sua história também nos alerta sobre o cuidado com os votos, especialmente os feitos no calor da emoção. Que Deus nos dê sabedoria. Sansão foi escolhido por Deus antes mesmo de nascer. Nazireu desde o ventre, sua vida foi marcada por milagres, força descomunal e um propósito claro: começar a libertar Israel dos filisteus. Sua força vinha de Deus, simbolizada por seu voto de não cortar o cabelo. Porém, apesar de seu poder físico, Sansão vivia em constante conflito entre o chamado divino e seus impulsos carnais. Ele se envolveu com mulheres filisteias, desobedeceu conselhos e acabou revelando seu segredo a Dalila, que o traiu.
Com isso, perdeu a força, foi capturado, teve os olhos arrancados e virou motivo de zombaria. Mas, mesmo no fundo do poço, Deus não o abandonou. Em sua última oração, Sansão clamou por força uma última vez. Deus o ouviu, e em seu último ato, derrubou o templo dos filisteus, vencendo mais inimigos em sua morte do que em toda sua vida. Sansão nos mostra que, mesmo com quedas, Deus ainda pode cumprir seu propósito. A graça de Deus alcança até os que tropeçam, se o coração se volta sinceramente a Ele. Amém. Em meio a um tempo de fome e dor, conhecemos Noemi, uma mulher que deixou Belém com seu marido e filhos em busca de sustento em Moabe. Ali seus filhos se casaram com mulheres moabitas, Ruth e Orfa. Porém, tragédias sucessivas abateram sobre a família. Noemi perdeu o marido e os 2 filhos. Desolada, ela decide voltar a Belém e libera suas noras para seguirem seus caminhos. Orfa retorna para sua terra, mas Ruth, com o coração firme, declara comovida: "O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus." Foi uma decisão de fé, coragem e aliança. Ao chegar a Belém, Ruth passa a colher espigas nos campos, para sustentar a si e Noemi. E é ali, num campo aparentemente comum, que ela encontra Boaz, um parente de Noemi, que se tornaria instrumento de redenção. Boaz nota a fidelidade de Ruth, e com honra, assume a responsabilidade de resgatá-la conforme a lei judica. A história culmina em casamento e em um legado impressionante. Ruth, uma estrangeira, torna-se parte da linhagem de Davi e mais tarde do Jesus Cristo. Uma história que nasceu do luto, mas foi transformada pela fidelidade, obediência e fé. Deus honra quem age com lealdade e fé. Mesmo nos dias mais escuros, glória a Deus, no período dos juízes, havia um sacerdote chamado Heli e um homem piedoso, chamado Eucana, que tinha 2 esposas, Ana e Penina. Penina tinha filhos, mas Ana era estéril, e isso era fonte de grande dor e humilhação. A cada ano, Ana subia ao templo, derramando suas lágrimas em oração. Em uma dessas peregrinações, Ana orou tão profundamente que suas palavras não saíam pela boca. Apenas os lábios se moviam. O sacerdote Eli achou que ela estivesse embriagada. Mas Ana explicou: "Não, meu senhor, estou derramando a minha alma perante o Senhor." Tocada pela fé de Ana, Eli abençoa sua oração. Pouco tempo depois, Ana concebe e dá à luz a Samuel, cujo nome significa pedido a Deus. Fiel à sua promessa, Ana consagra o menino ao serviço de Deus desde pequeno. Samuel cresce no templo, servindo ao Senhor e tornando-se uma das figuras mais importantes de toda a história de Israel. Ana nos ensina que Deus ouve até as orações mais silenciosas, que Ele se inclina diante das lágrimas sinceras, que nenhuma promessa é esquecida diante do trono da graça. Amém. Samuel cresceu sob os cuidados do sacerdote Heli, mas foi chamado por Deus ainda menino. Em uma noite silenciosa, Deus o chamou 3 vezes pelo nome. Pensando que era ele, Samuel corre até ele. Na terceira vez, Eli compreende que é o Senhor quem fala com o menino e orienta: "Se ele te chamar novamente, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve." Assim começou a jornada de Samuel como profeta. Ele se tornou o elo entre os tempos dos juízes e o início da monarquia em Israel. Conduziu o povo com sabedoria e retidão, repreendendo os pecados, convocando ao arrependimento e liderando batalhas espirituais e físicas. Foi Samuel quem ungiu Saul como o primeiro rei de Israel, por ordem divina. E também foi ele quem ungiu Davi, ainda jovem, sinalizando que Deus olhava para o coração e não para a aparência. Samuel é o exemplo de quem ouve a voz de Deus desde cedo, caminha com fidelidade e não se corrompe com o poder. Um líder que intercedia, confrontava e amava seu povo, mesmo quando rejeitaram sua liderança. Deus ainda chama corações atentos, como o de Samuel. Glória a Deus. O povo de Israel clamou por um rei, desejando ser como as outras nações. Mesmo com o alerta de Samuel de que isso traria opressões e consequências, insistiram, e Deus permitiu. Saul, um homem alto, forte e de aparência imponente, foi ungido como o primeiro rei de Israel. No início, Saul parecia humilde e obediente, liderou batalhas, trouxe vitórias e ganhou a admiração do povo. Mas aos poucos,
seu coração se desviou. A desobediência se tornou marca de seu reinado. Quando ele ordenou que esperasse por Samuel antes de um sacrifício, Saul não obedeceu. Em outra ocasião, poupou o rei e os bens dos amalequitas, quando Deus havia mandado destruí-los. Foi então que Deus declarou por meio de Samuel: obedecer é melhor do que sacrificar. E ali, o Senhor rejeitou Saul como rei. Mesmo continuando no trono por anos, o Espírito de Deus se afastou dele. A tragédia de Saul está em sua aparência de grandeza, mas em um coração que não permaneceu fiel. Deus não busca a aparência, mas corações dispostos a obedecer. Que sejamos como Davi, e não como Saul. Aleluia. Quando Deus rejeitou Saul, instruiu Samuel a ir até a casa de Jessé, em Belém, pois havia escolhido um novo rei dentre seus filhos. Samuel foi, e Jessé apresentou os mais velhos, fortes e habilidosos, mas nenhum deles era o escolhido. Então, o profeta perguntou a Cabran: seus teus filhos? E Jessé lembrou-se do mês novo, que cuidava das ovelhas no campo. Chamaram Davi, jovem, ruivo, de aparência simples, mas com um coração que tocava o coração de Deus. Quando entrou, o Senhor disse: é este, ungiu. E ali, na presença dos seus irmãos, Davi foi ungido rei. Davi não foi para o trono imediatamente. Antes disso, enfrentou gigantes, serviu a Saul, fugiu para sobreviver e aprendeu a depender totalmente de Deus. Era um adorador, guerreiro e poeta, mesmo com falhas. Seu coração sempre se voltava ao arrependimento e à busca da presença divina. Foi chamado o homem segundo o coração de Deus. E sua vida mostra que a realeza de Deus se manifesta em quem o adora de verdade, e não apenas em quem tem posição. Que nosso coração seja como o de Davi, quebrantado, fiel e apaixonado por Deus. Amém. Querido ouvinte, se você chegou até aqui, saiba que não foi por acaso. Esta jornada através das Escrituras não é apenas uma sequência de relatos antigos. É o espelho do agir de Deus em nossas próprias vidas. A cada capítulo, vimos o Senhor se revelar como Criador, como Protetor, como Redentor. Ele se fez presente nas dores e vitórias de homens e mulheres que, como eu e Voca, enfrentaram o medo, a dúvida, a espera e os milagres. E se há algo que esse caminho nos ensinou, é que Deus não abandona seus filhos. Nunca. Mesmo quando parece que tudo está em silêncio, mesmo quando as promessas parecem distantes, mesmo quando o coração se cansa de esperar, Ele está ali. Ele esteve com Abraão em meio à estéril espera, com Moisés diante do mar fechado, com Davi nas cavernas da perseguição, com Ana no altar de lágrimas, com Ruth em terras estrangeiras. E Ele está com você, agora mesmo. Deus vê aquilo que ninguém vê. Ele conhece o peso do que você carrega no íntimo, as batalhas que enfrenta calado, os sonhos que esconde por medo de se frustrar, as orações feitas no meio da madrugada, quando tudo parece escuro. Mas é exatamente aí, no escuro, que a luz de Deus brilha mais forte. Ele não se esqueceu de você, o mesmo Deus que abriu mares, ressuscitou sonhos, libertou cativos, levantou reis e restaurou corações partidos. É o Deus que hoje se inclina para ouvir sua oração. Ele não se impressiona com suas falhas, nem se afasta por causa dos seus erros. Ele não espera a perfeição. Ele espera a entrega. Espera que você confie, mesmo quando não entende. Que o Voca saiba, mesmo sem ver o caminho inteiro. Que você o busque, mesmo quando tudo em volta grita para desistir. Porque Deus ainda está escrevendo a sua história. E nessa história, há páginas que ainda serão preenchidas com respostas, com cura, com recomeços. O tempo que parece perdido será restaurado. Os filhos que se afastaram ainda voltarão. A porta que se fechou abrirá espaço para algo maior. Aquilo que parecia ser o fim será apenas o início de algo extraordinário. Hoje, Ele te convida a descansar na, entregar na, confiar na, crer, a segurar firme na mão dele e continuar. Porque mesmo quando você não sente, Ele está aí. Mesmo quando tudo em volta diz não, Ele já preparou o sim no tempo certo. Ele é o Deus do impossível, da última palavra, do consolo perfeito e da esperança que renasce quando tudo parece perdido. Respire fundo, olhe para o céu, deixe a presença de Deus abraçar o seu coração. Neste momento, você não está sozinho. E nunca estará. Mesmo no silêncio, Deus está trabalhando por mim. Ele conhece meu coração e já escreveu o meu amanhã. Glória a